Bom dia, galera. Eu sou o professor Gustavo, sou professor de espanhol aqui do curso Progressão Vila da Penha. E vou estar hoje ajudando vocês com um assunto que é um pouco frequente em alguns vestibulares, como a UERJ, que tem bastante frequência, que é sobre colocação pronominal dos pronomes átonos, em espanhol, dos pronomes complemento. Antes de mais nada, eu preciso ressaltar que esse uso, ele é um uso, na UERJ principalmente, ele é utilizado como recurso anafórico. Então, quando a UERJ cobra, ela vai cobrar o referencial desse pronome. A gente começa então pelos pronomes complemento. Nós temos o lo, o los, que são pronomes utilizados em relação aos elementos masculinos, lo no singular, los no plural, lá no feminino singular, las no feminino plural. Eles equivalem ao nosso complemento direto, ou seja, quando eu vou ter um verbo e esse verbo vai precisar de um complemento, ele precisa de um elemento para que faça sentido, para que a sua enunciação seja completa, seja um todo, e ele precisa desse complemento. E esse complemento vai vir logo após esse verbo, como no caso, Maria comprou um coche. Percebem que o coche é o elemento que Maria comprou, ou seja, o elemento que ela executou a ação de comprar? Perfeito. Eu posso reescrever isso utilizando um pronome. Qual pronome eu vou utilizar? Nesse caso, lo. Maria lo comprou. Ou seja, eu utilizo o pronome para falar de um coche, um carro, sem precisar repeti-lo. Por isso é um recurso anafórico, um recurso linguístico de substituição, para que meu texto se torne mais fluido, para que meu texto não se torne tão pesado. Em espanhol é comum esse uso, essa retomada é feita com frequência. Às vezes, no espanhol, eles marcam apenas a primeira vez o meu complemento completo, inteiro. Eles vão marcar a primeira vez, depois eles vão fazer sempre a retomada pelo pronome. O segundo caso, eu posso substituir no plural também. Tem singular e plural. Juan y Manuel vendieron sus coches, Juan y Manuel los vendieron. Ou seja, Juan e Manuel venderam os carros, seus coches, os carros que pertenciam a eles. Ainda eu tenho os pronomes de complemento indireto, que são aqueles que vão indicar destino, ou seja, para quem eu executei aquela ação ou a quem se refere aquela ação. Vão ser aqueles que são preposicionados normalmente, como no exemplo 3. Pablo escribe cartas a su hermano. O Pablo escreve cartas ao seu irmão, para o seu irmão. Como esse complemento vem preposicionado, eu vou utilizar o le, no caso do singular, e o le, no caso desse complemento ser um complemento no plural. Então eu posso reescrever dessa forma: Pablo le escribe cartas, ou seja, Pablo escreve cartas, e esse le vai se referir ao seu irmão, que já foi dito anteriormente no texto. Professor, e esse se que o senhor colocou no quadro? Então, em espanhol, em alguns casos, eu posso utilizar os dois complementos ao mesmo tempo. Eu posso substituir os meus dois referentes, o meu referencial de complemento direto e o meu referencial de complemento indireto. Quando isso acontece, eu tenho algumas regrinhas que eu vou passar para vocês para que não erre e não gere dúvida. A primeira delas é, eu sempre vou colocar o complemento indireto antes. Então, no caso de aparecer um le, um lo, um las ou um los, eu vou utilizar sempre o le ou les primeiro, ok? Vou colocar o le na frente, depois vou colocar o lo, la, los, las, ok? Só que quando eu utilizo esses dois pronomes, o meu le não vai aparecer dessa forma. Nem le, nem les. Ele vai se tornar justamente esse se aqui, como no caso da oração 4, do caso 4. Pablo se las escribe. Quando eu digo Pablo se las escribe, eu estou dizendo a mesma coisa aqui. Pablo escribe cartas a su hermano. A diferença é que eu utilizei o pronome se para substituir o destinatário, a quem Pablo escreve as cartas, e utilizei o pronome las para substituir o cartas, que equivale ao complemento direto dessa oração. Show? Para fechar, eu tenho as regrinhas de colocação pronominal, que vocês têm em português. Em português nós temos 3 casos de colocação pronominal básica: próclise, mesóclise e ênclise. Em espanhol nós temos apenas 2 tipos: a próclise e a ênclise, ou seja, eu só vou ter o pronome colocado antes do meu verbo ou depois do meu verbo. As regrinhas são bem simples de colocação. Eu tenho 2 regras básicas. A primeira é, quando os verbos não estiverem no gerúndio, no imperativo afirmativo ou no infinitivo, eu vou colocar os pronomes sempre antes desse verbo. Então, como todos esses casos aqui eu não tenho nenhum verbo
nem no gerúndio, nem no imperativo afirmativo e nem no infinitivo, desculpem, eu vou colocar eles antes do verbo. Percebem? Maria comprou um coche, Maria lo comprou. Antes do verbo, porque comprou está no pretérito perfeito simples. Juan e Manuel vendieron sus coches. Mesma coisa, veio antes porque vendieron está no pretérito perfeito simples. Pablo escribe cartas a su hermano. Pablo le escribe cartas. O le está diante porque o verbo escrever está no presente do indicativo. E Pablo se las escribe, seguindo aquela regrinha que eu expliquei, do pronome complemento indireto vir antes e o pronome complemento direto vir depois, sempre antes do verbo, porque o verbo escrever está no presente indicativo. Eu só vou ter ênclise, eu só vou ter o pronome depois do verbo quando eu tiver o famoso gerimim. Grava isso, gerimim, e vocês não vão errar. Gerimim significa gerúndio, imperativo afirmativo ou infinitivo. Tendo um desses três casos, como é que a minha palavra vai ficar, professor? Eu vou colocar o verbo e vou acrescentar esses pronomes juntinho do final do verbo, seguindo a mesma ideia da colocação. Eu não utilizo hífen, eu vou acrescentá-los juntinho ao final do verbo. Tranquilo? Então, para retomar, os pronomes servem para substituir palavras. Nesses casos, os pronomes complemento vão substituir os nossos complementos diretos ou indiretos. Em português, nós chamamos de objeto direto e objeto indireto. Eles servem como mecanismo de coerência e de anáfora, né, de coerência e coesão. Eles fazem anáfora textual, correto? E eles são utilizados da seguinte maneira. Tem o verbo conjugado, não está no gerimim? Antes do verbo. Tem um verbo que está no gerimim, depois do verbo, juntinho. Professor, e se eu tiver os dois complementos juntos? Vou acrescentar um junto do outro, coladinho junto do verbo. Por exemplo, escribírsela. Porque o escrever está no infinitivo, o ser meu complemento indireto, o lá meu complemento direto, juntinho ao final do verbo. Ok?